Desculpem o atraso, acabei entrando um pouquinho tarde aqui, resolvendo algumas coisinhas. Vamos ver como funciona fazer as nossas lives à tarde, né? Nesse horário. Bom, vou dar boa tarde boa tarde. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, me avisem, tá bom? A gente teve que mudar de roupa. Boa tarde. Mania de falar boa noite, gente. É boa tarde. A gente tá de tarde aqui. Estão me ouvindo bem? Sibeli, tudo bem? Tá ouvindo bem? Aqui resolveu esquentar em Curitiba, então a gente tem que mudar o nosso traje. Obrigada. Bom, hoje nós temos participação especial, né? Tá vendo ali? Às vezes vai aparecer, tá? Se vocês verem outra pessoinha descendo a escada, também é minha filha, a hora que ela acordar, tá? E se acontecer um outro chorinho, é a mais nova que devo ter que ir lá atender ela, tá bom? Bom, pessoal, já de começo eu queria explicar pra vocês, a Manu, ela não vai poder participar com a gente, né? Ela ainda não se recuperou muito bem, né? Muito provavelmente ela tá com uma gripe. Então, pedi que cada uma que agora me acompanhe ou que depois vai assistir essa live, que reze uma Ave Maria por ela, tá? Que ela já tá de 35 para 36 semanas, então a gente, né, pedir para que Nossa Senhora passe na frente e cuide dela nesse momento, certo? Mas hoje a gente vai falar sobre vamos fazer a nossa live da partilha, né? Nós ficamos de compartilhar quais foram os resultados do nosso desafio da obediência, né? E a gente recebeu alguns retornos, né? E muita gente falando da questão da rotina, da questão de olhar nos olhos. Então eu queria contar para vocês um pouquinho como que foi se construindo o desafio, né? Prometo ser breve aqui, né? Como eu tô sozinha, não vai ser tão rico como se estivesse com a Manu, né? Mas vou compartilhar um pouco com vocês o que a gente assim pensou pro desafio, né? Bom, tudo começou naquela primeira live que, na verdade, a gente não conseguiu gravar, a gente acabou perdendo, né? Mas não sei se muita gente acompanhou, que foi a live sobre como ter filhos obedientes sem gritar. E quem me ouvisse falando naquela live viria como mudou, né? Como foi diferente. E tudo por quê? Depois daquela live a gente procurou estudar mais, procuramos aprofundar mais sobre esse tema, né? E ao mesmo tempo ir aplicando em casa, porque seria incoerente a gente falar aquilo que a gente estuda, mas não estivesse aplicando, né? Então, a experiência foi sendo diferente. E aí foi surgindo a ideia do desafio, porque foram coisas que a gente foi observando que na nossa casa a gente precisava mudar, né? Na nossa casa a gente precisava ou retomar ou estruturar, né? Então, a questão da rotina, né? A rotina é um ponto assim que muita gente testou e disse que foi muito bom, né? Principalmente teve gente que o marido estava de férias e resolveram testar bem quando o marido voltou a trabalhar e deu certo, né? Como ajudou ter a rotina, ter a estrutura da rotina. No meu caso aqui a gente também tinha, mas estava um pouquinho balanceado assim por causa de alguns exames que eu tive que fazer com as crianças, né? Então, retomar a rotina e ter isso visível para eles também ajudou bastante. E aqui em casa, um dos motivos que estava sendo motivo de estresse, assim, era muito vazamento de xixi. E retomar a rotina ajudou muito, porque daí até o hábito de ir no banheiro frequentemente, foi diminuindo os escapes, e foi diminuindo as brigas, e diminuindo as brigas de ficar mandando ir no banheiro também. Então, isso ajudou bastante, foi um dos pontos que ajudou bastante. Né? E também lembrar que assim, a rotina não é só a gente estruturar ali, né? O que fazer uma coisa atrás da outra e as crianças saberem o que tem que fazer. Mas a rotina é você manter isso no mínimo 3 semanas, né? Sem ter nenhuma alteração. Não teve saída de médico, não teve saída para casa, não teve vô ou vó que vieram ficar em casa. Sem nenhuma alteração, né? Então, conseguir 3 semanas sem alteração é realmente um desafio, né? É muito difícil,
mais os frutos que a gente colhe dos bons hábitos das crianças, é ideal, é ótimo, né? Bom, o segundo ponto que era olhar nos olhos, né? Quando a gente chegou nesse ponto, para mim, quando eu comentei na live que muitas vezes não olhar nos olhos é uma fuga, e não só da criança, pode ser uma fuga nossa, eu estava me referindo, na verdade, a mim mesmo, né? Porque quantas vezes eu tive que chamar a atenção das crianças, eu tive que brigar, né, dar alguma ordem, alguma coisa, e eu não consegui olhar nos olhos delas. Por quê? Porque eu estava fugindo, na verdade, de reconhecer que eu estava tendo aquela desobediência por um estresse, pela minha ansiedade, pela minha desorganização, né, pela minha falta de ordem. Então, é a minha fuga. Por isso que muitas vezes eu fugi de olhar nos olhos deles, né? E teve gente que mandou, assim, testemunhos muito lindos de olhar nos olhos dos filhos, né? E para mim também foi, né? Então, esse foi um desafio também para nós, né? Depois o terceiro, que era a gente ter um tempo, né, com as crianças. Aqui foi muito bacana, porque o meu marido que aderiu, né, a esse ponto. De estar exclusivamente com as crianças, né? E deu super certo, né? Foi muito bacana, surgiu coisas muito bonitas, né? Mais tarde eu vou até compartilhar uns desenhos que eles fizeram em aquarela, que foram coisas assim que a gente não imaginava, os dons, né? Que cada um tinha. Então, a pintura em aquarela, o divertimento dos jogos, né? E o meu marido depois comentou também, né? Ele falou, engraçado, é uma coisa tão simples sentar no chão com eles um pouquinho, mas você vê o quanto os preenche, né? O quanto é especial. Depois, o nosso quarto ponto, que era ações corretivas, né? Teve gente que mandou perguntas até bem concretas, como, por exemplo, assim, como aplicar ações corretivas para criança de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, né? Ou criança de 5 anos que teve nascimento do irmãozinho. Bom, as ações corretivas, como eu tinha comentado na live, são coisas muito particulares, né? São muito de acordo com a família. A gente deu algumas sugestões, né? A gente pode seguir elencando, talvez a gente faz um dia de ideias de ações corretivas, mas é muito particular, né? É muito delicado de família para família, porque tem várias coisas que possam estar acontecendo, né? Às vezes o nascimento de um irmão, e às vezes não é só a questão do ciúme, é tudo que implicou talvez o nascimento do irmão. Aonde que as crianças tiveram que ficar quando teve o nascimento do irmão? Como era o lugar, né, a harmonia do lugar, como era a rotina do lugar onde as crianças tiveram que ficar durante o nascimento do irmão. Depois retomar para casa, isso interfere bastante. Aí depois a questão, se é uma criança que exige mais atenção, por exemplo, uma mãe que teve um parto normal e uma mãe que teve cesárea, é diferente a atenção, né? Eu posso dizer isso assim, porque eu tive um parto normal entre os dois, né? A minha filha do meio, ela nasceu de parto normal, os outros dois foram cesáreas. Então, nossa recuperação é diferente, né? Por mais que tenha mulheres que fiquem super bem depois de uma cesárea, né? As minhas cesáreas foram diferentes, a recuperação, mas é incomparável a recuperação de um parto normal, ainda mais se for um parto muito bem assistido, né? Um parto humanizado muito bem assistido. Então, essa atenção que a mulher requer e esse cuidado faz com que as crianças reajam de forma diferente também, né? Então, às vezes a gente fala assim, o filho está desobediente porque nasceu o irmãozinho e é ciúme. Nem sempre é ciúme, né? Lembra que uma vez a gente comentou que as crianças até os 6 anos, elas não adquiriram ainda completamente a capacidade de expressão. Então, elas vão expressar de outra forma, né? E muitas vezes vai ser na desobediência, numa forma delas terem a atenção dos pais. E aí pode ser pelo fato de saber que a mãe está limitada, que a mãe não pode, né, oferecer tudo o que pode, né? Você imagina, por exemplo, uma mãe que teve que passar por uma cesárea de emergência. Boa tarde, Vanessa. Espero que você também esteja melhor. Uma mãe que teve que passar por uma cesárea, né, de emergência. Vocês imaginem, no dia anterior estava tudo bem, ela estava dominando a rotina em casa, as crianças estavam ali, né, tranquilas, porque estava tudo acontecendo bem. Depois que ela passou por uma cesárea de emergência,
da noite pro dia, não é ela que tá cozinhando, não é ela que tá dando banho, não é ela que tá pegando no colo, levando no banheiro, ela tem que ficar mais em repouso. Então, assim, pra criança é um choque, né? De repente, aquela base que ela tinha, que tava alicerçando tudo, né, teve que desaparecer, sair de cena. Então, como que ela vai expressar? De alguma forma, ela vai colocar isso, né? Que bom, Vanessa. A outra forma, né, por exemplo, sim, quando pode ocorrer o caso de ciúmes, né, das crianças, mas aí também vai ser muito a forma como a gente trata, né, como a gente corresponde a outra criança. Eu acho que isso a gente não resolve depois que o outro irmãozinho nasce, né, isso é uma coisa que a gente vai cultivando no coração deles. Né? Então, como eu já comentei uma vez, assim, a obediência não é uma coisa que a gente vai tomar um comprimidinho e tudo tá resolvido, né? A gente vai construindo. Por isso que a gente foi colocando esses passos no desafio, né? Mas vamos partir do princípio assim, tô grávida, né? E vai ter o irmãozinho. O que tem que fazer? A gente vai preparando tudo muito antes. Então, é a acolhida, né, do filho. Receber os filhos com muita alegria, né? Transmitir aos nossos filhos que irmãos e que mais filhos são realmente dons de Deus, é Deus que vem tocar a nossa família, é Deus que vem preencher, que vem trazer mais uma parte que, né, que forma, né? Nossa família nunca vai estar completa se aquela criança não estiver ali, né? Quando eles desejam os irmãos, é diferente, né? É diferente. Minha filha acordou. Só um minutinho, eu já volto que eu vou buscar. Pronto, pessoal. Bom, live de dia tem essas coisas, né? A gente vai ter que se adaptar aqui. Olha lá você. Uhum. Tá bom. Fica com a mamãe. Nossa, mamãe, quanta gente! Olha lá! Ei. Bom, como eu ia falando, né? Da gente preparar a família, de receber a família, né? No caso, a Helena, que é essa daqui, que tá aqui com vocês, ela foi um pedido do irmão durante uma novena de Natal, né? Ele pediu insistentemente pro irmãozinho. Então, eles queriam, né? Eles queriam. E assim, quando ela chegou, né? Eles queriam dar atenção, eles queriam cuidar, era super compreensível quando eu não podia dar atenção, não era eu que estava fazendo a comida, não era eu que estava cuidando, né? Então, os ciúmes, sim, a gente vai trabalhando, mas vai trabalhando desde antes, né? Agora, o filho nasceu, não sabia de nada disso, né? Como que eu vou preparar? A melhor forma é a gente mostrar como todos são muito amados, como todos foram muito desejados, como todos fazem parte da família e são importantes para a família, né? Quando a gente transborda de amor, né, é impossível que o ciúme domine, é impossível que o ciúme influencie negativamente, né? São José Maria já falava, né, inundar o mal com o bem, né? Então, quanto mais a gente mostrar que eles são dons e quanto eles são importantes, a gente vai conseguir fazer com que o ciúme vá perdendo o seu espaço, né? E que se torne talvez um sentimento natural, um sentimento que possa ser equilibrado, né? Bom, e por último, a gente tinha falado da ordem. E eu confesso publicamente para vocês aqui que eu não consegui esse ponto até agora. Eu tô trabalhando ele ainda. Porque a gente usava o método do põe tudo numa caixa só para não ter brinquedo espalhado pela casa. Mas a gente está trabalhando aqui tentando separar, né? A Vanessa está colocando, né? Que nunca teve o ciúme, né? Não sei o que é isso quando chega o irmão novo.
Pois é, aqui em casa também não teve, né? Porque a gente sempre falou, na verdade assim, né? Algumas vezes eu já comentei que eu fiquei 6 anos, meus primeiros 6 anos de casada, sem conseguir engravidar, né? Então, cada gravidez realmente para nós é um milagre. É um milagre, é Deus nos tocando, né? Outro momento posso fazer uma live contando um pouco mais sobre como foi essa espera, qual era o meu problema, como que eu descobri, como que eu tratei, né? Mas, enfim, realmente cada filho que chegou foi como um milagre mesmo, né? Para nós é a forma humana de Deus nos tocar, né? É a forma... Se a Eucaristia é uma forma de Deus se fazer presente para nós, os filhos foi a forma de Deus nos abraçar e nos tocar e dizer, né? Tocar ali no meu ventre e falar, tô mandando uma vida, tô mandando um milagre, né? Então, para nós sempre foi um motivo muito especial, né? Muito especial. Nunca teve aquela coisa do sem querer, né? Muito pelo contrário, sempre foram muito queridos e muito desejados. Então, também não sei dizer esse caso do ciúme pra vocês, sabe? Porque nunca teve. O que eu notei foi isso. Eles sentiam a falta de que eu tava dominando a rotina e quando eu tive que passar pela cesárea, da noite pro dia não era eu que tava ali na frente, né? Isso que eu senti de dificuldade, assim. Mas daí é problema meu, mais meu, né? Porque eu sou muito controladora, eu sou muito de querer estar dominando, então eu transmitia muito isso pra eles. Que eu não estava à frente, né? Que eu tinha que aprender a me deixar ser ajudada. Então, isso que foi errado da minha parte, né? Que eu que tenho que aprender, mas não da parte deles, né? Bom, e voltando para o ponto, então, da ordem, né? Essa questão da ordem, nós estamos trabalhando aqui em casa ainda, né? Então, se alguém conseguiu ou tem muita facilidade com isso, por favor, compartilhe, né? Nos conte como conseguiu, como que foi, quais são os objetivos, né? Eu tô conversando com outras mães, né, que têm falado muito sobre ordem aqui no Instagram para ajudar a gente. Então, eu vou resolvendo publicamente a minha dificuldade e compartilhando com vocês, para vocês também colaborarem com a gente. Certo, pessoal? Alguém, por acaso, quer participar? Quer contar? Pra quem entrou depois, gente, só justificando por que eu tô sozinha. A Manu não melhorou da gripe, tá? Então peço que cada uma reze uma Ave Maria por ela, né? Ela agora de tarde ia no médico pra ver como que ela tá. Porque ela já tá de 35 para 36 semanas, né? Então, por favor, rezem por ela, certo? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Bom, nós estamos então testando... Vanessa, aqui é algo meio natural, porque desde o primeiro filho fazemos esse planejamento da ordem. Olha, Vanessa, compartilha mais concreto aqui como que você tem feito, porque a gente precisa aqui em casa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito extremamente, assim, de ter cada coisa cegamente, né, onde estava. Quando eu trabalhava fora, eu sempre dizia que no meu escritório eu podia te falar exatamente onde estava uma caneta. Você abria a gaveta esquerda, né, ia estar no canto superior. Eu sabia exatamente. Na minha casa eu tentei trazer, mas cada filho que começou a chegar, a gente começou a sentir dificuldade de manter, né? Então, tô aprendendo, tô me moldando ainda nisso. Então, quem, por favor, tiver dicas, né, coloca aqui. Eu testo, compartilho, digo aqui e também compartilho com todo mundo. Joia, pessoal? Bom, essa é a live da vida real. A gente vai tentar continuar transmitindo, né, às 2h30. E pra mim serviu de teste também, tá aqui sem minha companheira, né, porque logo em breve também ela vai ter que dispor de atenção pro Luiz que vai chegar, né. Então, obrigada pela companhia de vocês. Joia, Vanessa, brigadão. Obrigada pela companhia de vocês, né? A live continua salva aqui, depois vai lá pro YouTube. E semana que vem a gente vai começar a fazer lives com mais frequência. Não vai ser desafio, a gente tá montando a nossa maratona da obediência. Então a gente vai ter 2 lives por semana, tá? Pra poder trabalhar todos os pontos mais profundamente que a gente trabalhou, né? Nesse desafio. E outros que a gente também não conseguiu
tratar, porque o desafio era uma ideia mais curtinha, né? Mas a gente quer fazer também essas lives de meia hora. Vão ser 2 vezes por semana e cada live vai ser sobre um tema, tá bom? Também a gente vai subir depois no YouTube, né? O Drive vai continuar à disposição lá, a gente vai compartilhar. E, bom, a gente tá vendo conforme as necessidades estão chegando e também a gente vai aprendendo, né? Dominando aqui e vai avisando pra vocês, tá bom? Obrigada, gente, pela companhia. Dá tchau, Helena. Tchau, pessoal. Obrigado por estar conosco. Tá bom? E a gente se vê semana que vem, tá bom? Um beijo. Tchau.